Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber para uma conversa fraterna, amável, consoladora e esclarecedora, com o tema, aspas, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e aspas, não julgueis para não ser julgados, o companheiro, divulgador da causa espírita, profissional da área de comunicação, Davi Florim. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Davi Florim. Muito obrigado, André Zola. É uma satisfação realmente incrível estar aqui falando com você e, claro, podendo aprender um pouco mais, né? Somos ainda navegantes de águas rasas, né? Temos muito a aprender. Inclusive, é bom que o nosso amigo telespectador, né, que nos assiste, nos acompanha, saiba que o Davi Florim também está desenvolvendo o seu canal, um trabalho no YouTube, né, Davi? Qual é o canal que você tem trabalhado? Espiritismo para o mundo, pelo mundo, né? Isso mesmo. É importante divulgar, porque toda mensagem fraterna, toda mensagem que leva a quem nos escuta um pouco mais de esperança, de esclarecimento, nós precisamos divulgar. Parabéns pelo trabalho, Davi. Imagina, obrigado. Mas, Davi, o assunto é palpitante, né? Esse que nós vamos conversar hoje, e começamos com uma provocação, né? É bom provocar, né? Eu acho que isso chama atenção. O pecado existe, Davi? Como é que nós vamos definir o pecado, uma vez que o Cristo vai dizer, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra? O que é esse tal de pecado, Davi? Sem dúvida, é uma pergunta muito oportuna, né? Principalmente do ponto de vista cristão, porque realmente, na minha humilde concepção, de fato existe, e é tudo aquilo que nos leva para longe da estrada reta, né? Nós temos, durante a existência terrena, uma série de distrações que muitas vezes nós reagimos de uma forma incapaz, né, de enxergar a realidade, ou por uma falta de vigilância, ou falta do orai, nós acabamos muitas vezes saindo dessa estrada. E aí, realmente, quando nós saímos é porque cometemos alguma situação ou algo, né? Ou até mesmo um pensamento ruim, um pensamento equivocado. Ou seja, é o pecado que as pessoas já ouviram falar, que as pessoas conhecem como pecado. Na verdade, é tudo aquilo que nós reagimos de uma forma imperfeita, né? De uma forma realmente errada, e acabamos saindo da estrada redentora, que seria simplesmente seguir o caminho dos passos do Mestre. Davi, essa questão do pecado, ela remonta a várias interpretações, né? Mas atendo à citação, né, à frase de Jesus, Jesus pronuncia, em que circunstâncias Jesus pronunciou essa frase, né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E um detalhe, é uma citação tão forte do Evangelho que ela é, em todas as pregações, palestras, é citada por vários companheiros de outras fés, de outras crenças, companheiros de trabalho da seara espírita, citam, apontam e falam desta frase de Jesus pelo seu impacto, pelo que ela provoca, né? Em que circunstâncias Jesus apresenta essa frase e ela é restrita a esta circunstância? Na verdade, tal frase não só é restrita a essa circunstância, porque ela venceu o próprio tempo, né? É uma frase aí que remonta a mais de 2000 anos e, pelo visto, vai realmente fazer parte da nossa vida
cada vez mais atentos às verdades imutáveis, nós realmente teremos cada vez mais a presença constante dessa frase. E aí, na verdade, Jesus ele aproveitava cada oportunidade para pregar, para ensinar, para doutrinar, para pescar homens, como ele mesmo dizia. Então, ele estava pescando homens quando ele foi realmente ali tentado por pessoas que queriam testá-lo. Ele foi testado ali por pessoas que queriam provar realmente que ele não era tudo aquilo, que ele era um ser falível, um ser que poderia falhar em algum momento, poderia mostrar alguma fraqueza. Então, eles fizeram uma pergunta, perguntaram o que eles deveriam fazer com aquela pecadora. Era uma mulher que teria cometido adultério e ela foi, então, levada por alguns homens em direção a Jesus, que estava pregando, de certa forma, evangelizando, digamos assim, algumas pessoas. E aí Jesus, ele finge, na verdade, que não vê aquelas pessoas que queriam testá-lo para ver realmente se ele iria cair perante as leis romanas ou perante o Velho Testamento, as leis judaicas, e ele então olha para o chão mais uma vez e ele é indagado novamente em relação ao que fazer com aquela adúltera, né, aquela possível adúltera, e aí ele diz, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E quando ele diz aquelas frases, aquela frase simples, né, e se volta mais uma vez a rabiscar o chão e a conversar com aquelas pessoas que estavam à sua volta, um a um, pouco a pouco, todos que estavam ali com pensamentos conflitantes, tentando realmente arrastá-lo, deixam o local. E aí, realmente, pelas narrações, né, nos mais diversos livros, não só na Bíblia, como também em outras obras, nós podemos ter uma noção, em filmes também, do quão bonito foi aquele momento. As narrativas mostram que quando Jesus é chamado, né, a fazer essa frase, né, ela é de uma beleza, né, de uma singeleza, de uma simplicidade, mas de um envolvimento assim que chama-nos a atenção. E é sobre chamar a atenção, Davi, que nós queremos trazer o evangelho que há 2000 anos atrás, né, 2021, 2022 anos atrás, né, como isso permanece vivo, né, e entrarmos na atualidade. Né? Vamos entrar hoje nas circunstâncias, vamos nos ater ao mundo, vamos nos ater a tudo que está envolvendo o ambiente atual da humanidade. Em que situações hoje Jesus pronunciaria esta frase? Né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Na atualidade, em que circunstâncias? Eu sei que é uma pergunta complicada, é uma abordagem diferente, mas é um bate-papo fraterno com o nosso amigo telespectador entre nós. E na atualidade, como é que seria? Em que circunstâncias, hein? Eu imagino que em várias circunstâncias, né, nós estamos sujeitos às situações realmente assim, né? Nós acabamos muitas vezes nos preocupando demais com outras coisas, colocando peso demais naquilo que não é tão importante, e aí aquela vontade de saciar o ego, aquela vontade de manter o orgulho, aquela vontade de fazer coisas para si próprio, né? O egoísmo, apenas para si próprio, pensar primeiro no ego, né? No self, vamos dizer assim. Tudo isso Jesus ele poderia trazer essas informações, trazer essa realidade. Inclusive no Evangelho há uma outra frase que pode talvez ser um complemento desta, que é no Sermão da Montanha, quando cercado ali por inúmeras pessoas que queriam beber daquele vinho, daquela palavra, né, daquele vinho sem álcool, vamos dizer assim, mas beber realmente, sentir a embriaguez sem vinho, talvez, ele diria, por que reparas no cisco do olho do teu irmão quando
há uma trave no teu próprio olho. Então, Jesus, ele, de fato, ele era muito assertivo em suas palavras, quando ele fazia com que as pessoas pensassem, peraí, nós temos inúmeros defeitos, mas muitos defeitos mesmo. Não temos o direito de julgar o outro, a não ser que seja, não no sentido de julgamento, mas no sentido de chamar a atenção para tentar evitar um desdobramento negativo para aquela alma, né, que está passando por aqui. Contudo, quando a intenção é simplesmente ferir, é simplesmente jogar a pessoa para baixo, é simplesmente crescer à medida que a outra pessoa é diminuída, isso Jesus realmente ele se voltaria, e eu creio que muita gente, incluindo muitas pessoas mesmo, né? Eu, em alguns momentos, Jesus falaria isso. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, porque todos nós cometemos inúmeros erros, e muitas vezes nós não observamos para os nossos erros. É muito mais fácil enxergar o erro do outro do que o próprio erro. É interessante quando a gente traz isso para a atualidade, eu fico imaginando, né, os opostos, os conflitos, né, porque os opostos observam sempre aquilo que ele acha que não está certo no outro e assim sucessivamente, e aonde a crítica deixa de ser construtiva e passa a ser destrutiva, né? Com certeza. Aonde aqueles que deveriam ser os grandes beneficiados passam apenas a assistir um espetáculo de horror, né? Dos extremos, das opiniões exacerbadas, das posições extremadas, né? E aí vem essa pergunta, né? Eu fico imaginando Jesus andando pelo mundo hoje, e colocando estas questões, né? Acho que nós ainda continuamos tão orgulhosos, que, como dizia o dito popular antigo, né? Capaz de entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Sim. Eu acho que nem entra pelo ouvido, porque se entrar alguma coisa fica. Acho que não entra, porque o nosso orgulho é tão grande que é um caos. Mas, Davi, ainda nesta conversa que nós estamos batendo um papo, quais são as pedras que carregam os acusadores hoje? Porque lá naquele tempo era o lapidário, colocava a pessoa, cada um pegava, já tinham as pedras do lado, do jeito, né? Cada um pegava a pedra que podia para lapidar, né? Para estabelecer a sentença. E quais são as pedras que hoje existem, que carregam esses acusadores da atualidade, né? Para aqueles que estão expostos, ou que foram expostos, ou aquelas situações expostas no lapidário das fragilidades humanas que continuam existindo e não acabaram e não acabarão tão cedo. Infelizmente, né, Zola, o mundo ele está armado, né, não no sentido correto da palavra, mas o mundo está de uma forma muito mais abrangente, está armado de egoísmo, armado de orgulho, e aí a gente pode observar, por exemplo, a maledicência, uma das pedras. E isso acontece principalmente no ambiente de trabalho, que é um ambiente que as pessoas ali estão ocupadas demais ou despreocupadas demais com essas questões. Então, a maledicência, nós temos também a difamação, as calúnias. Na internet, hoje, a gente até pode citar algumas redes sociais. Dependendo se você tem uma opinião diferente e você coloca algo ali, você é apedrejado. São os haters, né? Na internet as pessoas chamam de haters, mas são pessoas que agem realmente ali, sem se preocupar muito. Elas dão a opinião dela, mas se a sua opinião é diferente, elas te apedrejam. Isso acontece nesse universo online que, na minha modesta opinião, veio realmente para disseminar informação boa, né? Mas muitas vezes é usada de uma forma totalmente equivocada. Então, hoje nós temos, além das armas brancas, além dos revólveres, que infelizmente ceifam inúmeras vidas todos os dias em todo o mundo, nós temos essa guerra fria que acontece também, que é a difamação, que é a calúnia, que é todo esse tipo de coisa que, infelizmente, acaba com uma vida. Davi, infelizmente você entrou na grande questão, né? Tem pessoas que destroem, lapidam vidas sem a menor consideração, né? E sem o menor respeito por alguém, né? É duro que quando
infelizmente, muitos só irão perceber a dor disso quando, se porventura, tiverem que passar por ela. Aí perceberão que dói, e dói bastante, não dói pouco, não, né? Como dizia Exatamente. o ditado popular da avó, né? Pimenta no olho do outro é sempre colírio, né? Mas aí, Isola, a gente até vai de encontro com uma frase do André Luiz no livro Os Mensageiros, quando ele fala que a pior dor para um espírito desencarnado consciente é a sensação de tempo perdido. É quando ele se dá conta da oportunidade que ele deixou passar. Né? No livro Há 2000 anos, Emmanuel também, naquele diálogo com Jesus, no papel de Públio Lentulus, o próprio Jesus, o próprio mestre, vira para ele e fala assim, ó, um momento desperdiçado pode levar séculos para ser recuperado. Então, olha o tamanho da coisa, né? Nós temos muitas pessoas que vieram de outros orbes, né? De outros mundos, estão aqui realmente tentando se elevar, tentando até mesmo voltar para aquelas regiões do universo, de acordo com a literatura espírita, e nós temos também inúmeras pessoas que simplesmente estão aqui, né, por acréscimo de misericórdia divina, e que deveriam aproveitar essa jornada, porque é tão breve, é tão passageira, é tão rápida, e que se a gente se desse conta, né, se nós nos dessemos conta do quão importante é isso, levaríamos talvez um pouco mais a sério, aplicaríamos um pouco mais o orai e vigiai, e então teríamos uma oportunidade mais interessante de aproveitar essa nossa jornada, né? Verdade. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Trazendo ainda para as questões atuais, Davi, quando os fariseus e os escribas, são eles que levam a mulher adúltera, né, ao lapidário e a provocar Jesus, né? Quem, quem são, ou como são os fariseus e os escribas de hoje, né? Onde que eles se encontram, né? Como eles se posicionam, né? Você já citou que alguns se posicionam no anonimato, alguns se posicionam nas redes sociais e assim sucessivamente, né? Mas eles estão espalhados em vários ambientes, né? Como é que se identifica hoje esses escribas, esses fariseus que vão apresentar essa situação, colocando Jesus, e aí eu poderia colocar, inclusive, colocando os próprios cristãos em xeque? Aí a gente se remonta também ao passado mais uma vez, e inclusive há algumas obras de Francisco Cândido Xavier, não me recordo qual o livro em questão, mas uma das obras de Emmanuel compara os dias atuais com as arenas do passado. Como assim? Lá naquelas arenas, no circo romano, onde as pessoas se deleitavam ao observarem corpos sendo lambidos pelo fogo, nós temos nos dias atuais outras feras, outras arenas. A grande arena é o mundo. As feras são pessoas que se comprazem em prejudicar as outras pessoas. Então nós temos inúmeros pensamentos semelhantes àqueles fariseus do passado, só que nós temos algo em comum, algo em comum. A própria literatura explica que o orgulho e o egoísmo são as falhas morais mães. Todo o resto é derivado do orgulho e do egoísmo. Então, se a gente consegue se analisar, né, fazendo uma leitura íntima, falando, poxa vida, não passo de um cisco. O Chico ainda brincava, falou, eu sou Cisco, Francisco, Cisco. Ele se chamava de Cisco, Cisco Xavier. Se ele era um cisco, imagine nós, que estamos ainda caminhando, estamos ainda realmente lidando com as nossas fraquezas, com as nossas falhas morais,
que, a julgar por mim, não são poucas, são muitas falhas morais que tentamos remediar dia após dia, cientes de que não há efeito sem causa, não há ação sem reação. E tudo aquilo que a gente experimenta hoje é porque no passado não fomos tão bonzinhos assim, estamos colhendo aquilo que plantamos no passado. Então, se nós temos um passado, se nós somos escravos do passado, nós também somos donos do futuro e podemos muito bem reescrever a nossa história. Então, realmente, assim, nós temos os fariseus dos dias atuais, nós temos toda aquela pessoa que, de fato, não compreende, né? Simplesmente acha que acaba aqui, então eu sou bonzão, eu vou pisar em cima das pessoas, que ninguém vai ver, Deus não está vendo, e por aí vai. Na narrativa do evangelista, Jesus, ao pronunciar a frase, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ele vai dizer que os acusadores foram deixando o local, iniciando pelos mais velhos, que foram os primeiros a deixar as pedras, e aí um a um foi deixando. Por que iniciando pelos mais velhos? Quais são os mais velhos na atualidade hoje? Por acaso são os que se dizem religiosos? Excelente pergunta, Zola, excelente pergunta, que está dentro do contexto, faz todo o sentido, faz a gente pensar, né? Realmente, os mais velhos, eles queriam naquele momento experimentá-lo, eles tinham a sua vaidade ferida, afinal, eram, de certa forma, mestres de alguém, e aí vem Jesus e, de fato, ele muda completamente as coisas através do seu evangelho de amor. O próprio Francisco de Assis, ele dizia, pratique o bem, se preciso for, né, evangelize, evangelize, mas se preciso for, utilize a palavra. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele evangelizava através de atos, e as pessoas o seguiam, as pessoas o amavam, ele era muito respeitado, todo mundo queria aprender algo com o mestre, porque ele vinha com uma filosofia nova, com uma lição nova, não é? E todo mundo queria beber daquela palavra, conhecer um pouco mais, e aquelas pessoas estavam, então, com suas vaidades ali completamente atingidas, e queriam experimentar o mestre. É quando eles queriam, então, testemunhar, né, a sua queda para provar que as leis judaicas ou as romanas eram, de fato, as que imperavam. Queriam mostrar que Jesus era uma fraude, mas o mestre estava uns 20 passos adiante, né? Ele conhecia já naquela época, imagine hoje, se ele já era um espírito perfeito naquela época, imagine hoje, 2000 anos depois. Então nós temos aí aqueles espíritos mais velhos que, quando perceberam que Jesus não cairia em suas tramas, eles foram saindo um a um, porque viram que não tinha mais possibilidades de êxito no caso do mal. Suas considerações, nós caminhamos para o encerramento dessa nossa entrevista, já te agradecendo por estar conosco aqui, por dedicar o seu tempo, que sabemos das suas várias obrigações, mas temos tempinho aí, temos uns 4 minutinhos para 2 considerações, né? Uma é: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, e não julgueis para não ser julgados. O que há de comum nessas 2 afirmativas de Jesus? É uma pena que só faltam 4 minutos, viu? Porque eu vou dizer para você falou das ocupações, mas nenhuma ocupação é tão gratificante quanto esta. E realmente, Zola, nós temos aí então, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra, não julgueis para não ser julgados, elas se completam, né? Nós não podemos julgar, porque até o Espiritismo elucida, e Jesus ele veio para mostrar que o Deus do amor, né? Não aquele Deus de justiça que as pessoas imaginavam que era um Deus vingativo e tudo mais. Não, ele veio mostrar o Deus do amor, e Allan Kardec veio explicar sobre o Deus soberanamente justo e bom. Se Deus é soberanamente justo e bom, nós temos aí a palavra justiça. Ele é justo, né? Deus não pune, mas Deus educa. Então nós não devemos
julgar o outro justamente para não termos esse julgamento. Temos que olhar com humildade, analisar que nós também erramos, também falhamos, não somos grande coisa, né? Somos pequeninos, somos completamente falhos, falíveis. Contudo, uma vez que a gente analisa e percebe realmente que somos seres pequenos, nós passamos a olhar a vida de outra forma e evitamos grandes aborrecimentos futuros. Davi, muito agradecido por participar do programa Visão Espírita. É bom tê-lo aqui. E pedimos que você deixe ao nosso amigo, ao nosso telespectador, uma mensagem, a sua mensagem. Fique à vontade para que você transmita a quem está nos assistindo pelo YouTube, que inclusive aproveitamos a pedir que todos que nos assistam apoiem o Visão Espírita, se inscrevam no canal Visão Espírita, ative o sininho, isso nos ajuda muito. Davi? Realmente que as pessoas se inscrevam no canal, que as pessoas conheçam o Visão Espírita, porque faz um trabalho muito interessante e ajuda, talvez até sem que vocês saibam, né, ajuda muita gente mesmo. Então, as considerações finais é para que as pessoas elas entendam que não estão aqui realmente a passeio, estão de passagem sim, mas não a passeio. A vida não é um grande parque de diversões, a vida é uma arena onde todos nós devemos praticar o bom combate, vencendo os nossos inimigos íntimos, que são as nossas más tendências. E nas dúvidas, diante da dúvida, que cada um pense, o que é que Jesus faria se estivesse em nosso lugar? Sem dúvida alguma, a nossa consciência fala bem alto com essa pequena meditação. Amigo telespectador, amigo Davi, amigo que acompanha o programa Visão Espírita, desejamos a todos muita serenidade, muita paz, muito equilíbrio e muita esperança. Estamos no caminho do bem, mas ainda há um espaço longo, trilhas a serem percorridas. E o Visão Espírita leva a todos uma mensagem simples, mas uma mensagem verdadeira. Todos nós somos bons. Precisamos cultivar, alimentar e manter a nossa bondade. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Gostei muito, muito legal, muito bom mesmo. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.